o desenvolvimento psíquico, ele segue o desenvolvimento neurológico. A mãe é tudo para a criança, né? Ou quem está fazendo a função materna, né? Então a criança ela precisa ser cuidada. Ela não cuida das necessidades dela, ela não sana as necessidades dela, porque ela não é capaz ainda. O foco do meu trabalho é estruturar o ego adulto, porque se a pessoa estiver com o ego adulto estruturado, ela não fica reativa às provocações que vêm do mundo. E o ser humano é um todo mesmo, né? A gente precisa trabalhar nessa visão integrativa mesmo, né? Isso. Bem-vindo ao meu podcast, onde eu quero sempre trazer temas de saúde, bem-estar e qualidade de vida. E para isso, eu tenho que sempre trazer a nossa saúde emocional. E com isso eu estou aqui com a Rosângela Salata, psicóloga, né, que tem uma trajetória assim bastante extensa, né, e que eu pude já acompanhar, ser paciente. E eu acho que é muito bom, Rosângela, você estar aqui, porque eu quero que você me conte, né? Eu acho que esse olhar para a parte emocional, acho que tem se vindo mais assim como algo importante. E também eu acho que a forma de trabalhar o emocional também tem se modificado. E aí eu não sei, você nesse caminho, como que você tem percebido que você pode ajudar melhor as pessoas a lidar com as emoções, a lidar com as suas dores e dificuldades? O que você pode me contar? Tá bom. Bom, em primeiro lugar, obrigada, Marília, pelo convite. E então, eu tenho uma trajetória longa mesmo, né? Acho que de uns 40 anos, mais ou menos, mais ou menos por aí, né? Então, e ao longo da minha prática clínica, né, eu acabei construindo uma maneira de trabalhar minha, né, pela minha formação. Assim, eu fiz formação psicanalítica, né, primeiro foi em Lacan, depois Reich, Wilhelm Reich, né, e aí eu fui percebendo a necessidade da gente trabalhar com o corpo também, né. O Freud, ele trabalhou assim, a teoria dele foi a partir do psiquismo, né, falando do psiquismo, e Reich entra com o corpo, né, como que está interligado. Isso. As emoções com o corpo. Sim, como que, na verdade, é como que a gente vai construindo, né, o nosso eu, nossa estrutura psíquica, ela é construída ao longo da primeira infância, né, considerando desde a gestação, desde a concepção. O ser humano, ele tem todo um processo de desenvolvimento que segue a mielinização do sistema nervoso, né? Para as pessoas que não sabem o que é isso, Sim. né? É o encapamento dos nervos, né? A bainha de mielina vai se formando, né? Do crânio para o final da medula. E isso leva uns 5, 6 anos, mais ou menos, né? Então, o desenvolvimento psíquico, ele segue o desenvolvimento neurológico, tá? E aí o Freud já falou disso, e Reich trouxe o paralelo ao desenvolvimento psíquico, como que o corpo vai se constituindo e se formando, né? Então, para cada fase, né, do desenvolvimento, a bainha de mielina vai descendo, né, do crânio até a medula. E aí a criança vai tendo mais condições, mais capacidades que ela não tinha antes, né? Então o bebê, por exemplo, fase de bebê, a criança ela não fala e não anda. Isso vai gerar uma série de experiências, né, traumáticas, inclusive, que próprios dessa fase. Então a gente fala que na fase oral, né, que essa fase, a criança, se ela não se sente bem acolhida e bem cuidada, né, ela vai vivenciar o trauma dessa fase do não acolhimento, né? Então a criança ela não se sente acolhida, e então ela vai ter ela vai sentir como fala, me fugiu a palavra agora. Ela não se sente acolhida nas necessidades. Não se sente pertencente ou só acolhida? Não, que a criança tem necessidades, né? Logo que a criança nasce, a mãe é tudo para a criança, né? Ou quem está fazendo a função materna, né? Então a criança ela precisa ser cuidada. Ela não cuida das necessidades dela, ela não sana as necessidades dela, porque ela não é capaz ainda, né? Não tem desenvolvimento para isso. Agora, por exemplo,
como você está falando, né? A gente tem esse desenvolvimento que ocorre naturalmente e, logicamente, no curso desse desenvolvimento, a gente pode experimentar alguns traumas, algumas sensações não agradáveis, e aí isso vai repercutir provavelmente na vida adulta, Sim. né? Com alguns desafios, dificuldades. E aí, com esse seu trabalho, quando chega esse adulto, né, que muitas vezes você não vai estar abordando desde a infância, apesar que hoje existe uma tendência muito maior de já se identificar algum problema e já se buscar cuidados, mas geralmente é na fase adulta que a pessoa vai procurar. E aí, como que você desenvolveria o teu trabalho? Como você desenvolve, né, com essa sua prática? Sim. Então, eu estava dando só o exemplo de uma fase, né, que tem várias outras fases. Então, cada fase a gente vivencia traumas, não é? Sim. Sempre vai vivenciar. E a gente passa por todas as fases e a gente tem as dores de todas as fases. Só que tem alguma fase que foi predominante, a gente teve mais situações mal resolvidas. E isso fica como fazendo parte da nossa estrutura psíquica e o nosso corpo vai tomar uma forma de acordo com os traumas que a gente vivenciou. Então, pegando esse exemplo da fase oral que eu falei, do bebê, se a criança não se sentiu acolhida, ela vai sentir, vivenciar um buraco mesmo de falta. Então, ela vai sempre procurar preencher essa falta nos outros, né? Vai buscar. E é sempre assim, se a gente está na condição infantil, de estrutura psíquica infantil, que seriam as defesas, então a gente estaria usando as defesas na fase adulta. Então, na fase adulta, a gente vai com uma estrutura infantil. Todo mundo. Ninguém consegue entrar na fase adulta com uma estrutura de ego adulto, entende? E a gente vai fazer a transição, né, construir, estruturar mesmo o adulto na fase adulta, a partir das experiências do adulto. Sim. Então, o adulto saudável, eu já vou falar como que eu trabalho isso, Não, tá? fique tranquilo. Mas o adulto saudável é aquele que introjetou a função materna e paterna. A função materna é isso, para a criança está fora dela. Então, qualquer pessoa que sanar as necessidades da criança está fazendo função materna. Pode ser a mãe, o pai, a tia, a avó, né? Avô, qualquer pessoa. E aí a função paterna você já aprendeu, você já sabe, você já desenvolveu essa capacidade, então faça. Vá para a vida, entende? A função paterna faz o corte no colinho, entendeu? Sim. Que o adulto saudável, ele vai para a vida com estrutura interna, com condição interna, né? Só que a gente chega na fase adulta, a gente não está né, ainda com essa condição. Então, o meu trabalho foi ficando bem claro para mim que é isso que eu queria mesmo estar focando no meu trabalho, né? E aí as pessoas chegam, como elas, cada um com suas questões, com suas dores, né? Sim. Com as suas dificuldades, e aí eu vou trabalhando com o que a pessoa traz aí. Para estruturar esse ego adulto. Isso. O foco do meu trabalho é estruturar o ego adulto. Porque se a pessoa estiver com o ego adulto estruturado, ela não fica reativa às provocações que vêm do mundo, entendeu? Então, quando a gente reage a qualquer estímulo externo, a gente está reativa, a gente está numa defesa, né? Usando uma defesa infantil. Isso eu acho que faz muito sentido e é interessante, porque você acaba lidando não com a causa, mas você dá condições para você lidar, que é isso que a gente sempre tenta trazer para as pessoas, que não são os fatos que vão determinar o seu bem-estar, o seu equilíbrio, a sua saúde emocional, é como você vai lidar. E acho que para lidar de uma forma saudável, você tem que ter um ego adulto estruturado, isso, né? exatamente. Não sei se eu entendi certo, isso né? Mesmo. Então eu acho que é importante porque você trabalha de forma muito mais não necessariamente uma coisa pontual, isso. E sim a pessoa, né? Isso. Na estrutura dela, isso. né? E vai para as causas, sim, tá? Acaba, acho que chega na causa também, né? Vai chegando. E quando chega nas situações traumáticas, né, o que é importante? Quando a pessoa volta, consegue chegar na origem, né, dos traumas da infância. Aí o meu trabalho, eu uso várias técnicas, né? Sim. Mas, você tem muitos recursos. Tive várias formações aí e tal. Mas o que eu uso, basicamente, é a ressignificação daquela experiência, entendeu? Então, só que a pessoa, ela precisa
voltar para aquela situação traumática, não para ficar sofrendo de novo e reviver, ficar na dor. Sim. Ela precisa só reconhecer, sentir, sim. e tem que sentir. É pelo sentir que a mudança acontece. Sim. Aí eu ajudo a pessoa, eu vou como um guia mesmo, né? A pessoa vai ressignificar aquelas vivências traumáticas, e o olhar, por exemplo, da criança foi né, que gerou o trauma. E o olhar do adulto, quando ele reconhece o olhar da criança, aí ele ressignifica e muda. Aquilo que era um monstro, né? Sim. Passa a ser algo insignificante. Não, isso realmente, né? Acho que é a chave, né? Você tentar primeiro reconhecer e depois ressignificar. Isso. Né? E isso que eu acho importante. Hoje, o trabalho de um psicólogo, eu acho que deveria fazer parte da formação de qualquer indivíduo, né? A gente até conversei com uma educadora também, Escola do Futuro. Ela deveria incluir esse cuidado, né? Ou esse desenvolvimento, ou seja, propiciar esse desenvolvimento, né? Que acaba, a gente vê que muitos adultos chegam adultos e não chegou lá, né? Não teve esse desenvolvimento a ponto de estar estruturado e saber lidar não só com as novas situações, mas das que já passaram também, né? Então, assim, para mim, não tem como você ter uma saúde física, né? Que é onde a gente entende que a saúde está no físico, mas sem você olhar essas outras dimensões. Então, acho que cada vez mais o trabalho de vocês vai ser mais importante e mais, assim, essencial mesmo, né? E o ser humano é um todo mesmo, né? A gente precisa trabalhar nessa visão integrativa mesmo, né? Isso. Agora, assim, na sua prática, dá para você traçar, por exemplo, algo comum em todas as pessoas em termos de emoção, essas dores, ou são fatores, são causas muito diferentes? Você consegue ter uma... Seguindo essa visão da psicanálise, né, e Reichiana principalmente, cada fase tem a sua dor específica, né? Da fase por causa do processo neurológico mesmo, de formação, né? Então, por exemplo, se a criança está no útero da mãe, ela já está vivenciando tudo o que está acontecendo, as emoções da mãe, tudo. E ela, qual é a fase, né? Essa fase, ela foi recém-concebida, está lá se formando, e a mãe está em dúvida, né? Por exemplo, se é uma mulher que não tem um companheiro, não está num relacionamento, né, estável, ela vai pensar, nossa, como vai ser minha vida, eu não estava esperando, e a criança pode vivenciar como rejeição. Então, a dor dessa fase é a dor da rejeição. Então, se foi muito forte, né, a mãe realmente rejeitou, assim, emocionalmente, mentalmente, a criança viveu... Essa criança, ela vai ter a tendência, como a mielinização está comandando só o cérebro, então essa criança ela vai ser muito mental. E o corpo dela é como se ela não tivesse corpo, é um corpo magro, sem curvas. Então, parece que ela só tem cabeça, só. Olha que interessante essa correlação, né? E emocionalmente é uma pessoa que vai ter dificuldade de estabelecer vínculos afetivos, porque tem medo de entrar no relacionamento, amar e ser deixada, ser rejeitada. Então, para não ser rejeitada, eu nem entro, entendeu? Depois, na fase lá do bebê, no primeiro ano de vida, a criança não fala, não anda, ela não tem como manifestar o que ela está sentindo, as necessidades dela, ela só chora, né? E a gente tem que decodificar, né? Que choro é esse? É choro de fome? É choro de trocar fralda, de dor, né? E o que a criança vive é o não acolhimento, né? Não ser acolhida, não ser cuidada mesmo, né? Então, vai ser uma tendência... Isso vai se refletir como na fase adulta? Na fase adulta é uma pessoa que vai sempre querer, vai estabelecer vínculos muito apegados, muito dependentes. Aquela pessoa, o corpo dela vai ter uma tendência a ter um corpo mais cheinho, mais fofinho, porque o outro da rejeição é uma criança ou um adulto que não quer ser tocado. Tá? Nem tem corpo, ele não quer vínculo. Não quer vínculo, então é magrinho, ossudo, entendeu? A pessoa que tem essa defesa oral mais forte, que se sentiu não acolhida, né? É uma pessoa que vai ser mais fofinha, mais cheinha, para ser tocada, né? Que é muito mais gostoso você tocar alguém mais cheinho, né? Para atrair mais. Isso, vai ser uma pessoa que vai ter tendência a
assim, a ficar colado mesmo a pessoa, sabe aquelas pessoas mais apegadas e toca mesmo, não consegue falar sem tocar no outro e tal. Depois, mais grudenta. É isso. Falando assim no nível mais exagerado, né? Sim. E depois tem a outra fase, que é a criança já está andando e falando, aquela fase que a criança é engraçadinha, e aí todo mundo, os familiares chegam e a mãe fala, ai, canta a musiquinha para vovó e tal, e aí a criança faz, né, aquela encenação, ela se sente valorizada, né? Aí a hora que que os adultos não querem, né, estão nas suas atividades e ela quer atenção, aí os adultos falam, vai brincar, sai daqui, né, não perturba, e ela se sente manipulada, é a dor da manipulação, são dores mesmo que a gente vive, traumas, tá? É só um parênteses, trauma não precisa ser uma coisa tão grave assim, entendeu? Trauma é uma questão mal resolvida. Sim, é uma dor, uma dor, e algo ficou mal resolvido, né? E então é importante essa colocação que você fala, que não necessariamente a gente tem que entender o trauma como uma coisa um acidente, drástica, uma coisa drástica, uma morte, né? Sim. Então a gente vivencia muitos traumas, né? Então essa criança vai ter tendência a manipular, então o corpo dela vai ser um corpo de triângulos invertidos, então um queixo mais pontudinho, o quadril mais estreito do que os ombros, na perna também a coxa mais larga do que a parte inferior da perna, então, e é uma pessoa que vai aprender a manipular para conseguir as coisas que precisa. Para ter atenção. E ter o que ela precisa, né? Sim. Depois na fase seguinte, que é a fase do desfraude, né? Sim. Quando a criança já consegue contrair o esfíncter anal, né? Também isso segue o desenvolvimento do sistema nervoso, né? Então, a criança usa a fralda porque ela não consegue contrair o ânus, que é um músculo, né? E a gente sabe que a criança já está nessa fase quando ela sobe escada sem apoio, né? Então, a gente precisa informar as mães disso, porque as mães ficam pondo a criança no piniquinho, forçando fazer, né? As necessidades dela numa fase que ela não está ainda controlando e preparada para isso. E se for uma mãe mais controladora, que quer tudo muito certinho, limpinho e tal, e a criança, né, fizer sujar a roupa, assim, e ela for se sentir humilhada pelos comentários, entendeu? Então, essa criança pode ter esse trauma da humilhação, né? E aí essa criança vai se tornar uma pessoa, assim, muito também introspectiva e a tendência é tentar fazer tudo muito certo. Ela tenta não errar para não ser corrigida e humilhada, e se sentir humilhada. E depois a última fase, a fase que a mielinização chegou lá no final da medula, na altura do cóccix, né? E é a fase do Édipo, né? A fase do assoalho pélvico, que está com uma nova energia. Então, a criança, até então, ela não percebia os pares, né? Sexuais, homem e mulher, né? Aí ela começa a ter atenção para isso, prestar atenção nisso, e ela deseja, a menina deseja um par, né? Escolhe o pai, o menino deseja um par, escolhe a mãe. Aí tem que desistir dessa posição, aí tem todo, né? Assim, eu acho que a gente tem muito a valorizar, né, do desenvolvimento do ser humano e dessas dores mesmo, né, que todos nós passamos, mas o que eu quero deixar aqui, né, com toda essa sua fala, com todo esse conhecimento que você está passando, é que em algum momento a gente precisa, sim, como a gente vai no médico para ver se está bom, o cardiologista, ver seu coração, que a gente vai para o cuidado do corpo físico em si, que a gente dê essa atenção às nossas emoções, aos nossos sentimentos, e não considere que a gente tenha que ir para psicólogo, a gente que tem problema. Não. Ir para psicólogo é uma coisa para você... Processo de autoconhecimento. Exatamente. E trazer mais saúde e trazer bem-estar. Então, assim, foi muito bom porque você trouxe todo esse processo mesmo que acontece naturalmente e que, vamos dizer que acho que ninguém vai estar livre de algum trauma, né?
por mais que os pais tenham boas intenções, né? Acho que todos nós vamos experimentar em algum momento isso, mas existe sim condição da gente reconhecer, ressignificar e nos libertar. E para isso que a gente pode contar com pessoas como você, que tem esse conhecimento, tem essa bagagem, enfim. Então, eu acho que eu quero deixar aqui essa mensagem, né, da importância e dos caminhos que se tem para realmente viver o seu melhor na questão das suas emoções, dos seus sentimentos. Então, obrigada de você estar aqui e estar trazendo todo esse seu conhecimento e prática. Eu que agradeço, Marília. Obrigada.